Irmãos, estamos aqui reunidos para realizar mais um grupo de oração, Nossa Senhora de Lourdes. Sejam todos muito bem-vindos a este grupo de oração. Jesus disse que onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei presente. E mesmo nós estando aqui desse lado, você e do outro lado, a graça vai acontecer e acontece, porque o amor, a misericórdia de Jesus sempre nos alcança, não importa onde nós estamos. Por isso, se você crê, se você acredita nessa graça que Deus quer realizar na sua vida, dessa cura que Ele quer fazer acontecer hoje na sua vida, vamos erguer um grande louvor a Deus nesse momento e canta comigo, vamos lá. Nós estamos aqui reunidos para louvar e bendizer ao Senhor, porque algo bom vai acontecer, algo bom Ele tem para nós. Vamos lá? Reunidos aqui para louvar o Senhor, novamente aqui, em união, algo bom vai acontecer, algo bom Deus tem para nós, reunidos aqui, para louvar o Senhor. Exaltar o Senhor. Eu te convido nesse momento agora a exaltarmos o Senhor, a louvarmos e bendizermos esse Deus que é maravilhoso. Levanta os teus braços agora, ergue as tuas mãos para o alto e vai louvando e bendizendo a esse Deus que é maravilhoso, que é poderoso. E vai dizendo: bendito, louvado sejais para sempre, Jesus, porque sois poderoso, sois grandioso. E mesmo na tua grandiosidade, não nos olha com indiferença, mas com amor, com bondade, com misericórdia. Bendito e louvado sejais para sempre, Jesus. Porque o desejo do teu coração é nos ver felizes. Apesar de todas as dificuldades que enfrentamos e estamos batalhando nesse tempo de agora, nós somos felizes. Porque o teu amor nos envolve. Bendito e louvado sejais para sempre, Jesus, glorificado. Reunidos aqui para orar ao Senhor, novamente aqui, em união, algo bom vai acontecer, algo bom Deus tem para nós, reunidos aqui para orar ao Senhor. Eu convido você agora a apresentar as tuas dores ao Senhor. Ele que tudo pode realizar, Ele que quer realizar em sua vida, porque te ama, porque quer te ver feliz. Entrega agora nas mãos do Senhor tudo. Permita que o Senhor realize a sua obra e permita que Ele realize a sua cura. Vai dizendo: Senhor, eu te apresento o meu coração, eu te apresento a minha vida, Senhor. Eu te apresento tudo que sou em tuas mãos, Senhor. Realiza. Transforma, Jesus. Transforma tudo aquilo que precisa ser transformado. Meu irmão, Jesus quer curar as suas feridas físicas, emocionais, espirituais, mas acima de tudo Ele quer curar o teu coração. Então diga: Jesus, manda teu Espírito
se você deseja essa mudança, essa transformação, vai pedir a presença do Espírito Santo em sua vida. Vem, Espírito Santo, e realiza a tua cura, realiza a tua obra, Espírito Santo. Santifica o meu coração, retira do meu coração toda mágoa, toda impureza, todo pecado, todo ódio, todo desamor, todo sentimento de orgulho, de vaidade. Tudo aquilo que não é agradável a Deus, vai retirando, Espírito Santo. Vai purificando e preparando o meu coração para que ele possa ser morada do Senhor. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Peça, meu irmão, peça a presença do Espírito Santo. Peça, lava, Senhor, purifica, restaura. Restaura, Senhor. Lava, purifica e restaura-me de novo. Serás o nosso Deus e nós seremos o teu povo. Derrama sobre nós a água do amor, o Espírito de Deus, nosso Senhor. Vai se abrindo a graça do Espírito Santo. Vai silenciando teu coração. Vai deixando o Senhor falar. A palavra que me vem ao coração é a palavra virtude, virtudes. O desejo de Deus é tirar do nosso coração todos os vícios, todas as coisas desagradáveis e implantar em nós as virtudes, o amor, a bondade, a paz, a serenidade. E assim nosso coração seja cada vez mais parecido com o coração dele. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor deseja e quer realizar em nossas vidas. E há de realizar ainda hoje. Obrigado, Jesus. Bendito e louvado sejas para sempre. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, meu nome é Luciane, faço parte do grupo de oração Caminho para Jesus, no Ministério da Pregação e da Formação. E é um prazer estar aqui hoje com vocês, para que nós possamos juntos refletir sobre a Palavra de Deus. O tema da pregação de hoje é: curarei o meu povo e lhes darei segurança. Curarei o meu povo e lhes darei segurança. Essa
esse tema, ele é baseado na passagem de Jeremias, capítulo 33, versículo 6. Nós iremos ler a passagem do versículo 1 ao versículo 6, tá bom? Então, você já vai procurando aí na sua Bíblia, deixando no ponto para que a gente possa fazer a nossa reflexão na pregação de hoje. Então, quando eu estava rezando por essa pregação, acontece que às vezes quando a gente está rezando e aí tem muitos problemas, muita coisa na cabeça da gente, né? A gente começa a ir conversando com o Senhor, começa, digamos assim, com uma pauta e vai colocando outros assuntos dentro daquela oração, né? E eu comecei a rezar por essa pregação. E aí comecei a conversar com o Senhor sobre as coisas que estão acontecendo na minha casa, na minha família, e sobre a situação do mundo. Não tem como a gente não, assim, pensar, né, sobre a pandemia. E daqui a pouco eu tava, o Senhor falando forte assim no meu coração, né, que da desgraça, da falta de graça, Ele traz a oportunidade de graça, né? Ele realiza uma graça, né, nas nossas vidas. E eu pensei até assim, isso daria um bom tema para uma formação. Acho que eu vou dar uma formação sobre isso na perseverança do meu grupo. Eu também coordeno a perseverança do meu grupo. Uma das perseveranças, né, do grupo de oração. E aí eu pensei, eu acho que eu vou dar uma formação sobre isso na perseverança do grupo. Meu Deus, tá rezando era pela pregação. Vou voltar aqui, vou ler a passagem da pregação para mim poder refletir, né? Saber o que Deus quer dizer para esse povo. E eu fui ler a passagem. Aí li uma vez, li duas vezes, aí fui ler o capítulo todo para tentar entender, contextualizar, né? E era justamente sobre isso que a passagem falava. Sobre toda a desgraça que estava acontecendo no reino de Judá, em Jerusalém na época, e Deus prometendo uma grande graça para aquelas pessoas, né? Através da profecia dada a Jeremias. E eu disse, nossa, é realmente isso mesmo. É isso que é a oração, né? A oração foi isso o resultado da oração para mim, para minha vida e também para essa pregação. Era isso que o Senhor queria dizer para todos nós, não só para mim, mas também para vocês que estão aí participando, né, assistindo esse grupo de oração. E eu fiquei maravilhada, assim, como o Senhor, Ele atualiza a palavra, né? Uma palavra de Deus, como o Senhor consegue falar aquilo que a gente precisa de diversas formas. E nessa reflexão, que o Senhor me mostrava, assim, claramente, né? Que a desgraça, ou seja, a falta de graça, porque às vezes a gente tem um pouquinho de receio com essa palavra, mas desgraça é a ausência da graça, falta da graça. E de que graça é que nós estamos falando? Da graça de Deus. E o que é a graça de Deus? É a capacidade de amar a Deus, é falta desse amor por Deus, né? Falta de amor por Deus e de Deus por nós. Não porque Deus nos deixou de amar, mas porque em algum momento, naquela situação, faltou o amor de Deus, né? Alguma coisa impediu que o amor de Deus chegasse até nós. E esse impedimento, essa barreira que bloqueou a ação do amor de Deus, é o mal, é o pecado, né? Cometido por nós ou por outras pessoas. E às vezes a gente se pergunta assim, por que, Senhor? Por que na minha família? Por que eu? Por que na minha casa, né? Porque, graças a Deus, na minha casa, até o momento, ninguém pegou Covid na minha família, assim, próximo de mim. Mas eu vejo situações, meu Deus, eu tenho uma colega de trabalho que ela perdeu, não 2, mas 5 parentes, né? E às vezes a gente se pega perguntando assim, por que, Senhor, comigo? Por que essa situação? Hoje o mundo inteiro está vivendo a pandemia, mas antes da pandemia e no futuro, quando ela passar, vão acontecer outras situações nas nossas vidas,
outros problemas, outras dificuldades, doença, enfermidade, perda de emprego, perda de parente, situações de violência, qualquer coisa. E às vezes a gente se pergunta, por que comigo, né? Por que essa desgraça aconteceu na minha vida? E ela acontece pelo mal, pelo pecado, não diretamente pelo pecado que eu cometi, mas mas com certeza pode ser pelo pecado de outra pessoa, porque o mal, era isso que o Senhor me recordava, né? O mal está no mundo para ferir as almas. Esse é o trabalho do mal. Esse é o trabalho do mal. Ele não escolhe se você... Ele não escolhe quem. Ele só vê a oportunidade e age. Se eu tenho oportunidade de agir aqui, eu vou ferir essa pessoa, né? Então, independente de quem seja e tudo, pode acontecer com qualquer pessoa uma coisa ruim. E aí é nesse momento que vem a ação de Deus. Porque é nesse momento onde a gente se depara com a desgraça, com a falta do amor de Deus, que a gente percebe o quanto o amor de Deus é importante. A gente só percebe o quanto a luz elétrica é importante quando a luz falta, né? A gente vive com luz elétrica, né, o dia todo e nem percebe assim. A gente não vê a luz elétrica, a gente não vê. Mas deixa a luz faltar e você não conseguir ligar a geladeira, e você tá com calor e não consegue ligar o ar-condicionado ou o ventilador, e chega de noite você não consegue ligar a luz, aí sim você percebe o quanto a energia elétrica, aquela coisa que você não vê, é tão importante. É mais ou menos essa dinâmica que acontece numa situação de desgraça, quando há ausência da graça de Deus. Aquilo que bloqueia a ação da graça de Deus nas nossas vidas é o mal. Mas naquele momento em que nós percebemos a ausência, né, o resultado da ausência da graça de Deus, que é o sofrimento, que é a dor, que é o medo, que são todas essas coisas ruins que nós não gostamos, é que nós percebemos quanto é importante a graça de Deus, quanto é importante o amor de Deus. E aí, o que o Senhor me mostrava é que é nesse momento que se dá uma grande oportunidade, que é nós nos voltarmos para Deus, é a gente olhar para Deus, né? A gente perceber quanto Ele é importante, quanto nós precisamos desse amor, quanto nós precisamos da graça de Deus, o quanto nós precisamos estar com Deus, né? É nesse momento que parece que desperta, né? Que a nossa alma desperta, a nossa mente desperta, o nosso coração desperta para a necessidade de estar com Deus, de estar na presença de Deus. E foi isso também que aconteceu com Jeremias, né? Muito interessante que isso também foi o que aconteceu com Jeremias, porque Jeremias foi um profeta, né? Ele era um sacerdote e ele nasceu numa família de sacerdotes. Então, entende-se que ele nasceu numa situação muito confortável, porque a situação de vida dos sacerdotes era uma situação confortável. Podia até não ser rico, mas era bem de condição, assim, não passava necessidade, né? Um sacerdote não passava necessidade. E ele nasceu na terceira geração de sacerdotes. Então ele tinha a vida boa, sem dificuldades, né? Só que a época em que Jeremias viveu foi uma época muito difícil. E Jeremias, ele testemunhou um período muito difícil para o povo de Judá, que foi o tempo em que eles foram invadidos pelos caldeus, né, por Nabucodonosor, e muitos hebreus foram escravizados. E aquele homem, né, que na Bíblia diz assim, né, descreve ele como uma alma terna e feita para amar, teve a missão de predizer sobretudo a desgraça, porque todas as profecias
todas as profecias de Jeremias falavam sobre desgraça, falavam sobre a invasão, sobre sofrimento que o povo ia passar, as dificuldades que o povo ia passar. E também, claro, né, algumas eram sobre conforto, falava sobre tudo que a promessa de Deus, a promessa que Deus a graça que Deus iria fazer depois de tudo isso, né? Então Jeremias viveu esse tempo de sofrimento não só externo, mas sofrimento interno também, porque diz assim que ele tinha uma alma terna. Ele viveu esse sofrimento pessoal também, de ouvir tantas desgraças de Deus, né? Deus falar para ele de tanta coisa ruim que iria acontecer, ainda mais Deus falar Deus falar do seu desgosto pelas coisas que estava acontecendo, né? Por aquele povo, aqueles reis terem virado as costas para Deus, terem que a vaidade de algumas pessoas, de alguns governantes, de alguns reis, ter ferido, né, o coração de Deus, e ele tinha que escutar tudo aquilo. Então, Jeremias, ele viveu nesse tempo, né, o tempo em que Jerusalém foi invadida. E Jeremias testemunhou tudo isso. Ele testemunhou todo esse sofrimento do povo e o sofrimento, e ele viveu também, né, na própria pele, mesmo ele tendo, digamos assim, um certo privilégio por ser sacerdote, mas ele também viveu duras dificuldades. Tanto que a gente vai ler a passagem agora, você vai ver que essa profecia foi dada a ele durante o período que ele esteve preso. Né? Então, a passagem diz assim, no versículo 1. Pela segunda vez, enquanto Jeremias estava detido no átrio da prisão, foi-lhe dirigida a palavra do Senhor nesses termos. Eis que o Senhor criou a terra e a modelou e a consolidou, e cujo nome é Javé. Invoca-me e te responderei, revelando-te grandes coisas misteriosas que ignoras. Portanto, eis o que diz o Senhor, Deus de Israel, a propósito das casas da cidade e dos palácios dos reis de Judá, que foram demolidos para dar lugar fortificações e às armas dos caldeus, vindos para combater e para enchê-las de cadáveres dos homens que firo em minha cólera, e por cuja malícia desviei a face desta cidade. Vou pensar-lhes as feridas e curá-las, e proporcionar-lhes abundância de felicidade e segurança. Então, essa foi a profecia, essa é uma parte da profecia que foi dada, a Jeremias. Ó, que profecia dura, né? Ele estava preso e o Senhor fala de encher as casas e os templos de cadáveres. Mas que depois, né, ele vai trazer a cura e a segurança e a felicidade para aquelas pessoas. E Jeremias, ele nessa passagem, né, e também na vida de Jeremias, a gente percebe o seguinte fato, que o Senhor fala, né, primeiro que o Senhor fala com ele no momento em que ele está preso. Jeremias está ali preso e o Senhor fala com ele. Agora, vamos nos colocar no lugar de Jeremias. Vai ser muito fácil a gente se colocar no lugar de Jeremias. Porque Jeremias, sendo sacerdote e estando preso, o que acontece, o que ele sentia naquele momento? No mínimo, medo de ser morto, né? Medo de morrer. O que a gente sente nesse momento, né? Muitas vezes a gente sente insegurança,
nós estamos passando por vários sofrimentos. Sofrimento físico, sofrimento espiritual, sofrimento psicológico, principalmente. Nesse momento, muitas pessoas estão vivendo sofrimento psicológico. Assim também Jeremias, preso ali e vendo que cada vez que o povo se revoltava, a pena, a retaliação dos caldeus era mais dura, né? Muitas pessoas morriam, muitas pessoas estavam sendo escravizadas. Ele sentia medo da perda, ele perdeu, né? Perdeu bens materiais. Muitas pessoas nesse momento se sentem angustiadas, com medo das perdas materiais, com medo de não poder alimentar a sua família, com medo do que há por vir, né? Como toda essa situação vai se desenrolar, vai chegar ao fim. Medo de adoecer, medo de morrer, medo de perder os familiares, muita insegurança, né, sobre o que há por vir. E isso é uma coisa que nós estamos sentindo nesse momento e que Jeremias também sentiu quando ele estava preso. E foi nesse momento que o Senhor falou com ele, que Deus falou com ele. E nesse momento Deus também quer falar comigo, quer falar com você. Deus está de prontidão tentando falar com você nesse momento, do mesmo jeito que ele falou com Jeremias. E diz na passagem no início que já era a segunda vez que o Senhor falava com ele, naquele momento em que ele estava preso. Ou seja, o Senhor quer falar conosco muito, não é pouco. Ele quer falar muitas vezes, ele quer conversar muito, ele quer dialogar conosco. E aí, o Senhor, ele começa dizendo que, né? Ele começa se apresentando para Jeremias. Ele começa dizendo quem ele é. Foi eu, Deus, que criei o mundo. Ele começa se apresentando para Jeremias. E o Senhor também, ele quer que nós o conheçamos. Essa é uma oportunidade para que nós possamos conhecer Deus, porque Deus quer se revelar para nós. Deus quer se mostrar para nós. Então, nesse momento, Deus vai lá e se apresenta para Jeremias, ele também quer se revelar para você, ele também quer dizer quem ele é para você. E ele diz assim: invoca-me e eu falarei, né? Ele diz assim: invoca-me e eu te responderei. Invoca-me e eu te responderei. Fala comigo, né? Deus está nos convocando à oração. Ora, reza. Deus está nos convocando à oração. E muitas vezes a gente apenas só fica mesmo sentindo a dor, sofrendo a dor, sem clamar pelo Senhor, sem conversar com Deus, sem invocar a Deus. E Deus está dizendo: meu filho, me invoca que eu vou te responder. Fala comigo que eu vou te responder. É isso que o Senhor quer, que nós falemos com Ele para Ele nos responder. E quando Ele fala, Ele diz, né? Ele diz que vai mostrar muito mais do que aquilo que os nossos olhos podem ver. Vai nos mostrar além, né? Vai nos revelar a verdade. Ele diz assim: revelando-te grandes mistérios que tu ignoras. Nós precisamos conhecer a verdade. A verdade é que vai nos dar fé, a verdade é que vai nos dar a certeza e a esperança que a gente precisa para passar por todas as dificuldades. E Deus quer nos mostrar isso, quer nos mostrar a saída, qual a melhor decisão, quer nos mostrar como a gente deve proceder, o que a gente deve fazer, qual o próximo passo eu preciso tomar. Deus quer me dizer isso. Basta que eu o invoque. E aí ele mostra, ele fala o que está acontecendo, o que vai acontecer de ruim ali para Jeremias, né? Ele fala, vai encher a cidade, que a cidade vai se encher de cadáveres. Ele fala da situação, mas ele diz que vai curar. Ele mostra aquilo que está acontecendo de ruim, mas ele também dá a solução para Jeremias. Ele também mostra a solução. E o Senhor, ele me tocou nesse momento dizendo no meu coração assim sobre o sofrimento, né? Que também foi o que aconteceu com Jeremias. Foi pelo sofrimento que a alma de Jeremias foi purificada.
E foi a partir dessa purificação que a alma dele se abriu mais e mais para ouvir a palavra de Deus. Então, a primeira graça que acontece conosco no sofrimento é a abertura da nossa alma para a comunicação com Deus. Né? Quando nós o invocamos, nós ficamos mais dispostos, né? É uma motivação a mais para que a gente possa falar mais com Deus, ouvir mais a Deus. É o sofrimento que purifica a nossa alma, que faz a gente perceber o quanto o amor de Deus faz falta nas nossas vidas. E aí, o Senhor, ele vai falar sobre a cura, ele vai fazer uma promessa de cura, né? Só que quando a gente lê lá o versículo 14 até o 16, eu vou ler aqui rapidinho para vocês, diz assim: Eis que outros dias virão, e nesses dias e nesse tempo farei nascer de Davi um rebento justo que excederá o direito e a equidade na terra. Exercerá o direito e a equidade na terra. Nestes dias e naqueles tempos viverá Jerusalém em segurança e será chamada Javé nossa justiça. De quem que ele está falando? Ele está falando de Jesus. 500 anos lá na frente, 500 anos depois é que Jesus vai nascer. Então, o Senhor, ele faz a promessa de cura, mas a gente tem que aprender a esperar o tempo de Deus, né? Às vezes a gente quer que Deus cure hoje. E se o processo de purificação da nossa alma ainda não tiver pronto, né? E se aquilo que a gente precisa aprender, que a gente precisa conhecer sobre Deus, ainda não for o suficiente, né? Então, o Senhor, ele vai curar. Certeza que ele vai curar. Quando? No tempo de Deus. Outra, segunda graça que a gente pode aprender com o sofrimento, com essas dificuldades, é aprender a esperar a cura, aprender a esperar o tempo de Deus. Sem desconfiar, sem exigir, porque é uma relação de amor. E em relação de amor não existe exigência, né? É gratuidade. É aprender a esperar no tempo de Deus. É entender que a primeira cura que o Senhor vai fazer é a libertação da alma. É claro que a gente quer a cura física, a gente quer a dignidade social, a gente quer estabilidade financeira, a gente quer todas essas coisas e o Senhor, ele nos quer vivendo com dignidade de filhos de Deus, com certeza, isso é certeza. Mas a primeira e a mais importante das curas e das libertações que o Senhor vai fazer é na nossa alma. É essa que nós precisamos desejar com mais força, com mais urgência. Porque é a nossa alma que vai viver a eternidade. E essa cura que o Senhor fala, né, é a cura dos nossos pecados. É a cura do mal, é a cura daquela barreira que eu falei lá no início, aquele muro que impedia que a graça de Deus chegasse até nós. E que fazia com que nós vivêssemos numa situação de ausência de graça ou de desgraça. E outra coisa, a quarta coisa assim que Deus que nós podemos aprender, que nós podemos vivenciar nesse tempo, é descobrir e acreditar que Deus não falha. Deus nunca falha nas suas promessas. Aqui em casa nós estamos vivendo uma situação de doença, né? Doença psicológica de um dos membros da nossa família. E essa situação que foi no início um choque, né, para a nossa família. Mas hoje, né, eu vejo, e na oração o Senhor me revelava muito forte isso, que nessa desgraça, nessa ausência da graça, o Senhor nos deu uma oportunidade de graça, que é todos os dias, né, durante esse mês de março, nós estivemos nos reunindo para rezar. Todo dia de noite, a gente para o que está fazendo,
novela, ou que estiver assistindo, quem estiver assistindo alguma coisa, ou se eu estiver no computador fazendo alguma coisa, a gente tem aquele horário que a gente para, todo mundo para, vai para a sala, a gente montou um altarzinho na sala, a gente vai para a sala e a gente vai rezar, todo mundo, né? Sendo que aqui na minha casa, só quem tinha o costume, assim, de fazer a oração era eu, e eu tô tentando ensinar eles a fazer a oração espontânea, mas a gente faz a oração devocional e depois faz a oração espontânea. E isso tem sido, assim, uma grande libertação, né, para nossa família, para nossa casa, para todos nós, né? E a gente já vê o Senhor realizando a cura na nossa casa, né? Então, num momento tão difícil que nós estamos vivendo, o Senhor está nos dando uma grande graça, que é a graça da unidade. E uma unidade com um excelente objetivo, o objetivo da oração. Então, hoje, né, nós queremos, era isso que o Senhor queria dizer para você e para mim, que mesmo que esteja acontecendo uma coisa ruim na sua vida, que de alguma forma o mal esteja bloqueando a graça de Deus na sua vida, o Senhor faz de tudo isso uma oportunidade de nós podermos clamar ao Senhor, e o Senhor nos responderá, e Ele irá nos curar e nos trazer segurança e felicidade. Amém? Então agora vamos rezar com tudo isso, pedindo que o Espírito Santo venha em nosso auxílio para nos ensinar a enxergar a graça de Deus nas nossas vidas. Amém? Rezemos. Sei que os que confiam no Senhor revigoram suas forças se renovam. Posso até cair ou vacilar, mas consigo levantar, pois recebo dele asas, e como águia me preparo para voar. Eu posso ir muito além de onde sou, vou nas asas do Senhor. O teu amor é o que me conduz. Posso voar e subir sem me cansar, e pra frente sem me fadigar. Vou com asas como